Você já se sentiu desrespeitado, subestimado ou até mesmo manipulado por alguém? Seja no trabalho, em um grupo de amigos ou até mesmo dentro da própria família, sempre existem aquelas pessoas que parecem testar nossos limites, nos provocam, nos desafiam ou tentam nos diminuir de alguma forma. Elas parecem se alimentar da nossa insegurança, da nossa hesitação ou da nossa tentativa de evitar conflitos. E o pior, se você não souber como se posicionar, esse tipo de comportamento pode se tornar um ciclo constante, drenando sua energia e abalando sua confiança. Mas a verdade é que ninguém pode te fazer sentir inferior sem a sua permissão. Ninguém pode tirar sua paz sem que você conceda esse poder a eles. E é exatamente por isso que hoje vamos falar sobre como colocar essas pessoas no lugar delas, sem precisar brigar, sem se desgastar emocionalmente e sem descer ao nível delas. A resposta para isso está em um princípio antigo, poderoso e muitas vezes ignorado: o estoicismo. Os estoicos, sábios da antiguidade, já entendiam que a forma como reagimos às provocações dos outros define muito mais sobre nós do que sobre eles. O verdadeiro poder não está em se impor através da força ou da agressividade, mas sim em manter o controle absoluto sobre suas emoções, suas atitudes e sua presença. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Vou te mostrar estratégias práticas, diretas e eficazes, baseadas na filosofia estoica, para que você aprenda a lidar com quem te faz mal, colocando essas pessoas no lugar delas, sem precisar levantar a voz, sem precisar discutir e sem se estressar. Vamos falar sobre a importância de impor limites, sobre o poder do silêncio, sobre como controlar suas emoções e, acima de tudo, sobre como você pode se tornar inabalável diante de qualquer provocação. Se você já passou por situações em que sentiu que alguém tentava te diminuir, desrespeitar ou manipular, então este vídeo é para você. O que vamos discutir aqui não é apenas teoria, mas estratégias testadas e comprovadas por algumas das mentes mais brilhantes da história. Estratégias que você pode começar a aplicar hoje mesmo para ganhar mais respeito, mais autoconfiança e mais controle sobre sua vida. Então fique comigo até o final, porque hoje você vai aprender a se tornar uma pessoa que ninguém ousa desrespeitar. Imposição de limites. Muitas pessoas acreditam que impor limites significa ser rude, agressivo ou criar conflitos desnecessários. Esse é um dos maiores equívocos que existem sobre o assunto. A verdade é que limites não são sobre controlar os outros, mas sobre estabelecer o que você aceita ou não na sua vida. Os estoicos entendiam que o respeito começa pelo próprio comportamento e que, se você não define claramente seus limites, ninguém fará isso por você. Imagine um homem como Sêneca, um dos maiores pensadores do estoicismo. Ele vivia em uma Roma turbulenta, cercado por traições políticas, intrigas e manipulações. No entanto, Sêneca sabia que o verdadeiro poder não estava na força bruta ou na imposição pela violência, mas na capacidade de estabelecer limites firmes e inegociáveis, sem precisar de grandes confrontos. Ele entendia que, para ser respeitado, era preciso se respeitar primeiro. E é exatamente isso que acontece na nossa vida cotidiana. Quantas vezes você já se viu dizendo sim para algo que não queria? Quantas vezes já tolerou comentários desrespeitosos, atitudes invasivas ou exigências absurdas apenas para evitar um conflito? O problema de ceder demais é que, quando você não impõe limites, as pessoas começam a testar até onde podem ir. Se você nunca estabelece uma barreira clara, cedo ou tarde será tratado como alguém sem voz, sem presença e sem valor. A filosofia estoica ensina que você é o único responsável por definir os contornos da sua própria existência. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia que não é o que os outros fazem que nos afeta, mas a forma como reagimos a isso. Ou seja, não importa se alguém tenta te manipular, te humilhar ou te controlar. O que realmente faz diferença é se você permite ou não que isso aconteça. E a melhor forma de evitar que os outros abusem da sua paciência e do seu espaço é deixando claro, desde o início,
o que você aceita e o que não aceita. Mas como fazer isso de forma eficaz? O primeiro passo é a clareza. Muitas pessoas esperam que os outros simplesmente saibam quais são seus limites, como se fosse algo óbvio. Mas a realidade é que ninguém lê mentes. Se você não expressa seus limites de maneira objetiva, as pessoas vão ultrapassá-los sem perceber, ou pior, perceberão que você não tem força para mantê-los. A clareza na comunicação é essencial. Isso significa que, quando alguém faz algo que você não tolera, você precisa deixar isso explícito de forma firme, mas sem perder o controle emocional. Muitas vezes, não é necessário sequer dizer palavras duras ou levantar a voz. Um simples "eu não gosto desse tipo de comentário" ou "prefiro que você não fale comigo dessa maneira" já basta. O segredo está na forma como você se posiciona. Se você fala com hesitação, como se estivesse pedindo permissão para impor seus próprios limites, as pessoas não te levarão a sério. Mas se você se mantém firme, direto e seguro, a mensagem será clara. Outro ponto fundamental é a consistência. Se você estabelece um limite e depois volta atrás, está ensinando aos outros que seus limites não são reais. Pense em um guarda que proíbe a entrada em um local restrito, mas toda vez que alguém insiste, ele acaba cedendo. Rapidamente, todo mundo perceberá que aquela barreira é falsa e começará a ignorá-la. É assim que acontece com os nossos limites pessoais. Se você diz que não tolera desrespeito, mas continua aceitando certas atitudes, você mesmo está invalidando sua própria regra. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, sabia que a disciplina e a consistência eram essenciais para manter a ordem em sua vida e em seu governo. Ele entendia que ceder uma vez significava abrir espaço para que isso se repetisse continuamente. O mesmo acontece com qualquer um de nós. Se você permite pequenas invasões hoje, amanhã elas serão maiores. Se aceita desrespeito uma vez, na próxima ele será ainda mais intenso. O respeito que os outros têm por você começa pelo respeito que você tem por si mesmo. Outro erro comum que muitas pessoas cometem é achar que precisam justificar seus limites. Você não deve explicações para ninguém sobre por que não aceita certas atitudes. Quando você começa a justificar demais, dá espaço para que os outros argumentem, negociem ou tentem te convencer do contrário. Se alguém insiste em ultrapassar um limite que você já deixou claro, o problema não está na sua explicação, mas na falta de respeito da outra pessoa. Isso significa que, muitas vezes, a melhor resposta para alguém que não respeita seus limites é a firmeza silenciosa. A arte de impor limites sem gerar conflitos também passa pela forma como você lida com as reações dos outros. Algumas pessoas vão tentar te testar, te desafiar ou até se irritar quando perceberem que não podem mais te manipular. Isso é normal. Quando alguém estava acostumado a te tratar de uma forma e percebe que agora você tem postura e firmeza, a reação inicial pode ser resistência. Mas isso não significa que você deve voltar atrás ou ceder para evitar um desconforto momentâneo. Pelo contrário, esse é o momento de se manter mais firme do que nunca. Os estoicos sabiam que a vida não é sobre agradar a todos, mas sobre viver com integridade. Se você sabe que impor um limite é necessário para a sua paz de espírito, então não deve abrir mão disso só para evitar que alguém se sinta desconfortável. Seu bem-estar não pode ser sacrificado para manter o conforto dos outros. Um exemplo prático disso é quando alguém faz uma piada ofensiva ou um comentário desnecessário sobre você. Em vez de rir por educação ou ignorar esperando que pare, um simples olhar sério e uma resposta curta como "isso não foi engraçado" ou "não gosto desse tipo de comentário" já muda completamente a dinâmica. Muitas pessoas acreditam que precisam rebater tudo com agressividade para se impor, mas na verdade, a verdadeira força está no autocontrole. Sêneca dizia que o homem mais poderoso é aquele que domina a si mesmo. Isso significa que, ao invés de perder a paciência, levantar a voz ou entrar em discussões desgastantes, o verdadeiro estoico simplesmente estabelece o limite e segue em frente. Ele não tenta convencer os outros a respeitá-lo,
Ele se dá o respeito primeiro, e ao fazer isso, ensina aos outros como deve ser tratado. Por fim, uma das formas mais eficazes de impor limites sem esforço é se tornar uma pessoa que transmite respeito naturalmente. Quando alguém tem uma postura firme, confiante e centrada, dificilmente será testado com frequência. As pessoas percebem rapidamente quando alguém tem uma presença forte e um senso de identidade bem definido. E a melhor maneira de construir isso é praticando diariamente. Comece com pequenas atitudes, como dizer não quando realmente não quiser algo, corrigir imediatamente qualquer comportamento que ultrapasse seus limites e, acima de tudo, nunca permitir que o medo de desagradar impeça você de se posicionar. No final das contas, impor limites não é sobre afastar as pessoas, mas sobre atrair respeito. Quem realmente valoriza você irá compreender e aceitar seus limites. Quem não aceita, nunca respeitou você de verdade. E a grande lição estoica nisso tudo é que você não pode controlar as atitudes dos outros, mas pode e deve controlar como permite ser tratado. Postura e comunicação não verbal. Nem sempre as palavras são necessárias para impor respeito. Na verdade, grande parte da forma como somos percebidos pelos outros vem da nossa postura e da nossa comunicação não verbal. Os estoicos compreendiam que o autocontrole e a presença eram elementos essenciais para transmitir força e segurança. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente reforçava a importância da serenidade e da postura firme diante dos desafios. Um verdadeiro estoico não precisava gritar, ameaçar ou se exaltar para ser levado a sério. Sua simples presença já era suficiente. A linguagem corporal é uma das ferramentas mais poderosas para estabelecer limites sem precisar de confrontos diretos. Imagine uma situação em que alguém tenta te testar ou ultrapassar seus limites. Se você recua, desvia o olhar, cruza os braços de forma defensiva ou mexe no celular para evitar a interação, está enviando sinais de insegurança e falta de autoridade sobre si mesmo. Por outro lado, se você mantém uma postura firme, olha diretamente nos olhos da pessoa e mantém um tom de voz calmo, mas determinado, a mensagem será completamente diferente. O primeiro elemento fundamental da comunicação não verbal é a postura. Um indivíduo que mantém a coluna ereta, os ombros relaxados e o queixo levemente levantado, transmite confiança e autossuficiência. Essa postura não só faz com que os outros te enxerguem como alguém seguro, mas também influencia diretamente a sua própria percepção de si mesmo. Estudos modernos sobre a linguagem corporal mostram que a maneira como você se posiciona pode afetar seus níveis hormonais e até mesmo sua disposição mental. Um exemplo disso é o chamado Power Pose, posturas expansivas que aumentam a sensação de poder e controle sobre uma situação. Os estoicos, mesmo sem os estudos científicos da atualidade, já compreendiam essa verdade. A ideia de que o corpo influencia a mente está presente em várias passagens dos escritos estoicos. Sêneca, por exemplo, falava sobre a importância da dignidade na postura e nos gestos, pois isso reforçava a própria disciplina interna. Isso significa que, ao entrar em um ambiente ou ao se posicionar diante de alguém que desafia seus limites, a forma como você se porta pode ser decisiva. Além da postura, o contato visual é outro aspecto essencial. Muitas vezes, as pessoas que tentam manipular, desrespeitar ou intimidar os outros usam o olhar como uma ferramenta para testar a resistência da outra pessoa. Se você evita o olhar ou desvia constantemente, transmite insegurança e submissão. Por outro lado, se mantém o olhar fixo, sem agressividade, mas com firmeza, demonstra que está plenamente presente e ciente da situação. Epicteto dizia que devemos nos comportar como se estivéssemos sempre sendo observados, não por paranoia, mas para garantir que nossas ações estejam alinhadas com nossos princípios. Isso inclui a forma como nos movemos, como ocupamos um espaço e como reagimos às interações sociais. Imagine um imperador estoico como Marco Aurélio, rodeado por pessoas que buscavam agradá-lo ou desafiá-lo.
Ele não precisava levantar a voz ou agir impulsivamente para ser respeitado. Sua simples presença e maneira de se portar já estabeleciam uma autoridade natural. Outro elemento crucial da comunicação não verbal é o tom de voz. Muitas pessoas acreditam que, para serem ouvidas, precisam falar alto ou serem agressivas. No entanto, um tom de voz calmo e controlado é muito mais eficaz para demonstrar poder e segurança. Quando alguém fala de maneira serena, mas firme, a mensagem se torna muito mais impactante. O nervosismo transparece na voz, tornando qualquer tentativa de imposição menos eficaz. Os estoicos valorizavam o domínio das emoções e a capacidade de falar de maneira ponderada. Se alguém tentava provocar ou humilhar um estoico, a resposta nunca era uma explosão de raiva. Pelo contrário, o silêncio estratégico e a fala controlada eram as verdadeiras armas de defesa. Isso se aplica a qualquer situação na vida. Quando alguém tenta te provocar, a melhor resposta não é elevar o tom de voz ou entrar no jogo da outra pessoa, mas manter a compostura e responder com serenidade. Os gestos também comunicam muito mais do que imaginamos. Movimentos bruscos e descontrolados mostram ansiedade ou insegurança, enquanto gestos calculados e pausados indicam autoconfiança. Por isso, quando você precisa impor um limite ou se posicionar em uma situação difícil, evite gesticular excessivamente ou se movimentar de forma agitada. Em vez disso, mantenha os movimentos sutis e controlados. Além disso, a forma como ocupamos o espaço ao nosso redor também influencia a forma como os outros nos percebem. Pessoas que se encolhem, mantêm os braços cruzados ou tentam parecer menores do que realmente são, transmitem submissão. Já aqueles que ocupam o espaço com naturalidade, sem exageros, demonstram que estão no controle da situação. Por fim, um dos maiores sinais de força na comunicação não verbal é o silêncio. Muitas vezes, as pessoas sentem necessidade de preencher qualquer momento de pausa com palavras, mesmo quando não tem nada relevante a dizer. Os estoicos entendiam que o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa. Quando você responde a uma provocação com um olhar fixo e um silêncio calculado, muitas vezes isso desestabiliza mais do que qualquer resposta verbal. Dominar a postura e a comunicação não verbal é um dos passos mais importantes para impor respeito sem precisar de confrontos. Quando sua presença por si só já transmite autoridade e autoconfiança, as palavras se tornam secundárias. Como dizia Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Isso significa que, em vez de responder na mesma moeda, você deve se tornar tão forte emocionalmente e tão centrado que os outros percebam, sem que você precise dizer nada, que você não é alguém facilmente manipulado ou desrespeitado. Desprezo estratégico. O verdadeiro poder não está em reagir a cada provocação, mas em escolher deliberadamente o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. Os estoicos compreendiam que o desprezo estratégico é uma das armas mais eficazes contra aqueles que tentam nos desestabilizar. Quando alguém busca nos irritar, provocar ou nos arrastar para um jogo mental de manipulação, a melhor resposta muitas vezes não é um contra-ataque, mas a completa indiferença. Sêneca, em suas cartas, fala sobre como somos donos apenas daquilo que decidimos valorizar. Se alguém nos insulta, mas não damos importância, o insulto perde o seu poder. É como lançar uma pedra contra um muro sólido. Ela apenas ricocheteia e cai no chão, sem causar dano algum. No entanto, se levamos a provocação a sério, nos enfurecemos e reagimos impulsivamente, estamos concedendo poder àquele que nos provocou. O desprezo estratégico é um reflexo direto do domínio de si mesmo. Para aplicá-lo com eficácia, é preciso compreender que a maioria das ofensas, provocações e tentativas de humilhação não são sobre nós, mas sobre os próprios agressores. Muitas vezes, essas pessoas buscam alimentar o próprio ego, obter uma reação emocional ou simplesmente testar nossos limites. Ao não reagirmos da maneira esperada, quebramos esse ciclo e deixamos claro que não estamos no mesmo nível de joguete emocional que eles. Isso não significa ser passivo
ou aceitar tudo o que nos fazem, mas sim saber escolher nossas batalhas com sabedoria. Há momentos em que um confronto direto é necessário, mas na maioria das situações, o simples ato de ignorar com elegância já é uma forma de imposição de respeito. Um olhar de indiferença, um sorriso discreto ou simplesmente seguir em frente sem dar importância ao ataque são gestos poderosos que desarmam qualquer tentativa de controle psicológico. Marco Aurélio dizia que aquilo que não afeta a alma não deve afetar a vida. Se um comentário maldoso, uma ofensa ou uma atitude mesquinha não mudam quem você é, por que deveriam ter qualquer impacto sobre suas emoções? Ao internalizar essa filosofia, você passa a se tornar imune às tentativas alheias de te desestabilizar. No mundo moderno, vemos constantemente pessoas reagindo de maneira exagerada a críticas, buscando justificar-se a todo momento ou rebatendo ataques com mais ataques. Isso cria um ciclo interminável de desgastes emocionais e conflitos desnecessários. O estoico, no entanto, age de forma diferente. Ele entende que sua paz de espírito vale mais do que qualquer briga egóica e que, na maioria das vezes, o silêncio é mais forte do que 1000 palavras. Imagine um cenário no qual alguém tenta te humilhar publicamente. A reação esperada seria que você se alterasse, levantasse a voz ou tentasse se defender com agressividade. No entanto, se você apenas olha para essa pessoa com um leve sorriso, mantém sua postura e segue adiante sem demonstrar abalo, o jogo muda completamente. O agressor, que esperava uma explosão de raiva, se vê frustrado. A plateia, que esperava um espetáculo, passa a admirar sua serenidade. O desprezo estratégico não é apenas uma tática para lidar com adversários, mas uma forma de se blindar emocionalmente contra qualquer tentativa de manipulação. Ele permite que você mantenha o foco no que realmente importa e que não desperdice sua energia com pessoas ou situações irrelevantes. Epicteto ensinava que o maior sinal de força não está em vencer discussões, mas em não ser arrastado por elas. Ao demonstrar que você não precisa da validação dos outros e que não se abala com ofensas, você se torna verdadeiramente livre. Seu tempo e sua atenção passam a ser reservados apenas para aquilo que realmente merece. Praticar o desprezo estratégico exige disciplina, pois o impulso natural da maioria das pessoas é querer responder, se justificar ou atacar de volta. No entanto, à medida que você fortalece essa habilidade, percebe que não apenas ganha mais respeito dos outros, mas também experimenta um nível muito maior de tranquilidade e autocontrole. O mundo está cheio de pessoas que tentam impor sua vontade por meio de provocações, humilhações e manipulações emocionais. A grande diferença entre aqueles que caem nesses jogos e aqueles que se mantêm firmes está na capacidade de ignorar com inteligência. O estoico entende que sua maior arma é sua indiferença às opiniões irrelevantes e sua capacidade de seguir em frente sem se abalar. Desprezar estrategicamente não é sobre arrogância, mas sobre maturidade. É saber que sua paz vale mais do que qualquer discussão e que não há nada mais poderoso do que um homem que não pode ser manipulado. Como dizia Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E muitas vezes, a forma mais eficaz de mostrar isso é simplesmente não dar importância ao que não merece sua atenção. Parar de tentar agradar. Viver para agradar os outros é uma prisão invisível que muitos carregam sem perceber. A necessidade de aprovação pode parecer inofensiva, mas no fundo, ela nos torna reféns das expectativas alheias. O desejo de ser aceito, admirado ou amado pode levar a uma vida inteira de concessões, de abrir mão do que realmente queremos para satisfazer os desejos de terceiros. No entanto, os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade vem do desapego à opinião dos outros. Epicteto dizia: se você quer ser inabalável, pare de se preocupar com aquilo que não está sob seu controle, e o que as pessoas pensam de você está completamente fora do seu controle. Você pode agir da melhor forma possível, falar com respeito, demonstrar boa vontade, e ainda assim haverá quem o critique, quem não goste de você ou quem tente diminuir seu valor.
tentar conquistar a aprovação de todos é uma missão impossível e, pior ainda, uma forma de autoabandono. Quando você vive tentando agradar os outros, inevitavelmente se desconecta de si mesmo. Suas opiniões passam a ser moldadas pelo medo do julgamento. Suas ações são guiadas pela necessidade de aceitação e sua autoestima fica à mercê de fatores externos. Aos poucos, você deixa de ser um indivíduo com identidade própria para se tornar uma sombra das expectativas alheias. Isso é um peso que ninguém deveria carregar. Os estoicos compreendiam que ser livre significa agir conforme seus próprios princípios e não conforme o desejo dos outros. Marco Aurélio refletia sobre isso constantemente em suas meditações, lembrando a si mesmo que cada um tem sua própria visão de mundo e que não podemos controlar a forma como somos vistos. Em vez de gastar energia tentando ser aceito, o mais sábio é viver de acordo com a própria consciência e os próprios valores. Imagine quantas decisões em sua vida foram influenciadas pelo medo do que os outros poderiam pensar. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você silenciou suas opiniões para evitar conflitos? Quantos caminhos você deixou de seguir por receio de críticas? Agora pense, essas concessões trouxeram felicidade genuína? Ou apenas um alívio momentâneo que logo foi substituído por um novo medo, uma nova necessidade de aprovação? Tentar agradar a todos é uma batalha sem fim. Se você busca a validação de um grupo, mais cedo ou mais tarde surgirá outro grupo com opiniões diferentes. Se você se esforça para não desagradar ninguém, acabará frustrando a si mesmo. Não há problema em ser gentil, em tratar os outros com respeito, mas isso não significa se anular. A verdadeira força está em saber quem você é e agir com integridade, mesmo quando isso significa desagradar algumas pessoas. Muitas vezes, a necessidade de agradar os outros nasce do medo de rejeição. Queremos ser aceitos. Queremos nos sentir parte de algo maior. No entanto, a aceitação mais importante é a própria. Se você precisa se moldar ao gosto dos outros para ser aceito, essa aceitação não é real, mas condicional. Você não está sendo valorizado pelo que é, mas pelo que finge ser. E isso é exaustivo. Os estoicos ensinavam que devemos nos preocupar mais com nosso próprio caráter do que com nossa reputação. O caráter está sob nosso controle. A forma como agimos, nossas escolhas, nossos princípios. Já a reputação depende da interpretação dos outros e, por isso, não deveria ser nossa prioridade. Quem vive tentando agradar, vive preso ao julgamento externo, enquanto quem busca agir com virtude, independentemente da opinião alheia, encontra a verdadeira liberdade. Dizer não quando necessário, expressar suas opiniões sem medo, tomar decisões baseadas em seus próprios valores, tudo isso pode incomodar algumas pessoas. Mas é exatamente essa atitude que faz com que você seja respeitado. Quem está sempre tentando agradar, cedo ou tarde, perde o respeito dos outros. As pessoas percebem quando alguém age com insegurança e quando alguém age com convicção. Isso não significa ser rude ou indiferente, mas sim estabelecer limites claros e não comprometer sua essência apenas para obter aceitação temporária. Quando você para de tentar agradar a todos, algo curioso acontece. Você começa a atrair pessoas que realmente se identificam com quem você é. Pessoas que respeitam sua autenticidade, que admiram sua postura e que não querem que você se molde a elas, mas sim que você seja verdadeiro consigo mesmo. Marco Aurélio dizia: a opinião dos outros é problema deles. E essa é uma lição que pode mudar sua vida. Se alguém não gosta de você, isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre você. Se alguém desaprova suas escolhas, esse é um fardo que pertence a ela, não a você. Sua missão não é ser o que os outros querem, mas viver de acordo com sua consciência e seus princípios. A liberdade que vem ao parar de tentar agradar os outros é imensa. Você se torna dono de si mesmo. Suas decisões passam a ser baseadas no que realmente importa para você, e não no que esperam de você. Seu tempo deixa de ser desperdiçado com tentativas de validação e passa a ser investido naquilo que realmente faz sentido.
A busca pela aprovação dos outros é uma armadilha e os estoicos nos ensinam a escapar dela. Quem se preocupa demais com o que os outros pensam se torna escravo de suas opiniões. Quem se liberta desse ciclo, no entanto, experimenta uma paz que poucos conhecem. Portanto, pergunte-se: você está vivendo para agradar os outros ou para ser fiel a si mesmo? Silêncio como resposta. Em um mundo onde todos parecem querer ter a última palavra, onde o ruído das opiniões invade cada espaço e onde a necessidade de responder a tudo se tornou quase um instinto, o silêncio é uma arma poderosa e subestimada. Os estoicos entendiam que nem toda provocação merece resposta, que nem toda ofensa exige retratação e que muitas vezes o silêncio comunica mais do que qualquer palavra poderia dizer. Epicteto dizia: se alguém tentar ofendê-lo, saiba que é a opinião dele. Você tem o poder de não se perturbar com isso. Essa é a essência do uso estratégico do silêncio. Em vez de reagir impulsivamente, devolvendo o ataque, defendendo-se ou tentando convencer os outros, o estoico simplesmente observa e escolhe o que merece sua energia. A verdade é que muitas discussões são inúteis, muitas críticas vêm de pessoas que não merecem nossa atenção, e muitas situações se resolvem sozinhas quando não damos combustível ao conflito. O silêncio pode ser um escudo. Quando alguém tenta provocá-lo, espera uma reação. Espera vê-lo nervoso, irritado, ansioso para se justificar. Mas quando você responde com silêncio, quebra essa expectativa. Você não apenas se recusa a jogar o jogo, mas também demonstra um autocontrole que intimida. Quem não se abala com palavras mostra que não pode ser manipulado. Imagine um cenário onde alguém lança uma crítica injusta sobre você, talvez em um grupo de pessoas ou nas redes sociais. Seu primeiro impulso pode ser se defender, argumentar, explicar que não é bem assim. Mas será que vale a pena? Muitas vezes, a pessoa que o critica não está interessada na verdade, mas sim em gerar conflito, em atrair atenção. Responder seria entrar exatamente no jogo dela. O silêncio, por outro lado, frustra essa tentativa. Quem fala e não recebe resposta, muitas vezes se sente tolo. Quem provoca e não vê reação, percebe que seu poder é inexistente. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Responder a insultos com insultos, a grosserias com grosserias, não faz de você melhor do que quem o atacou. Pelo contrário, o coloca no mesmo nível. O silêncio, nesse sentido, não é um sinal de fraqueza, mas de força. Ele mostra que você não precisa da aprovação de ninguém, que sua paz interior vale mais do que uma discussão passageira e que sua dignidade não está à venda. Além de ser um escudo, o silêncio pode ser uma espada. Em certas situações, ele tem um peso maior do que qualquer resposta agressiva. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, se um colega tenta desqualificá-lo publicamente e você se mantém sereno, sem reagir ao ataque, pode desarmar a situação sem esforço. Seu silêncio pode fazer com que os outros percebam a tentativa de provocação do agressor e vejam nele o desespero que está tentando projetar em você. Muitas pessoas falam demais porque têm medo do silêncio. Sentem necessidade de preencher cada espaço com palavras, explicações, justificativas. Mas essa compulsão por falar é, na verdade, uma fraqueza disfarçada. Quem domina o silêncio tem um poder sobre os outros que poucos compreendem. Isso porque o silêncio incomoda, especialmente aqueles que tentam manipulá-lo emocionalmente. O silêncio também é uma forma de economia emocional. Cada resposta dada, cada debate desnecessário, cada tentativa de se justificar são gotas de energia desperdiçadas. Imagine quanta energia você já gastou tentando provar algo para pessoas que nunca iriam aceitar sua visão. Imagine quantas horas de paz você já perdeu tentando ganhar discussões que, no fim das contas, não mudaram nada. O silêncio corta esse desperdício. Ele preserva sua força para aquilo que realmente importa. Isso não significa que você deva permanecer calado o tempo todo.
Há momentos em que se posicionar é necessário, quando princípios estão em jogo, quando sua voz pode realmente fazer a diferença. Mas a chave está em escolher suas batalhas com sabedoria. Se cada pequena crítica ou provocação o faz reagir, você se torna facilmente manipulável. Mas se você domina o silêncio, é você quem dita as regras do jogo. No final, o silêncio é uma demonstração de autoconfiança. Quem confia em si mesmo não precisa provar nada para ninguém. Quem sabe seu valor não precisa gritá-lo aos quatro ventos. Quem tem paz interior não sente necessidade de se envolver em todo e qualquer conflito. Os estoicos compreendiam isso e, por isso, usavam o silêncio como um escudo contra a tolice e uma espada contra aqueles que tentavam desestabilizá-los. Da próxima vez que alguém tentar provocá-lo, experimente o silêncio. Não como uma fuga, mas como uma estratégia. Observe o impacto que isso causa. Veja como seu controle sobre si mesmo desarma quem busca tirá-lo do eixo. Veja como sua paz permanece intacta enquanto o outro se perde na própria raiva. Isso é poder. Isso é sabedoria. Isso é estoicismo. Controle das emoções. As emoções são uma força poderosa. Elas podem impulsionar grandes conquistas ou levar à destruição. No entanto, os estoicos entendiam que deixar-se governar por emoções descontroladas é o caminho para a fraqueza e o sofrimento. O verdadeiro poder está no domínio de si mesmo, na capacidade de sentir sem ser escravizado pelos sentimentos. Controlar as emoções não significa reprimi-las, mas sim compreendê-las e canalizá-las de maneira sábia. Sêneca dizia: "O maior poder é o domínio de si mesmo." Isso significa que um homem verdadeiramente forte não é aquele que impõe sua vontade sobre os outros, mas sim aquele que impõe disciplina sobre si mesmo. A raiva, o medo, a ansiedade, a frustração, todas essas emoções são naturais. O problema surge quando permitimos que elas nos dominem e ditem nossas ações. A maioria das pessoas age como escrava das próprias emoções. Diante de uma provocação, reagem impulsivamente. Diante de um problema, desesperam-se. Diante de uma crítica, entram em um estado de defensiva. Esse comportamento torna a pessoa vulnerável, previsível e facilmente manipulável. Os estoicos, por outro lado, buscavam desenvolver uma postura inabalável, onde as emoções não comandam, mas são compreendidas e utilizadas da melhor forma possível. Marco Aurélio escreveu: "Se você se perturba com algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua interpretação dela. E isso você tem o poder de revogar agora mesmo." Essa é a chave para o controle emocional. Entender que a maioria das reações emocionais não vem do que acontece, mas da forma como interpretamos os acontecimentos. Imagine que alguém o insulta publicamente. O instinto natural pode ser responder na mesma moeda, sentir raiva, tentar revidar. Mas por que você deveria se importar com a opinião dessa pessoa? Se ela tem uma visão distorcida de você, isso muda sua essência? Se um tolo o considera inferior, isso o torna inferior? É aqui que entra a racionalidade estoica. Em vez de reagir, observe. Pergunte-se se a reação emocional é necessária ou apenas um reflexo do ego ferido. Esse domínio emocional se constrói com prática. A primeira etapa é desenvolver consciência sobre as próprias emoções. Quando sentir raiva, frustração ou medo, em vez de reagir imediatamente, pare e observe. O que está causando essa emoção? Ela é justificada? Vale a pena agir baseado nela? Esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta é onde reside a verdadeira força. Outra estratégia estoica para controlar as emoções é a visualização negativa. Em vez de viver com medo do que pode dar errado, os estoicos se preparavam para os piores cenários mentalmente. Isso os tornava resistentes. Eles imaginavam perdas, fracassos, dores, e ao aceitar a possibilidade desses eventos, tornavam-se menos vulneráveis a eles. Se você já aceitou mentalmente que pode enfrentar uma adversidade, quando ela chega, você não se desespera. Você simplesmente lida com ela. O medo é uma das emoções mais paralisantes.
Muitas pessoas deixam de agir porque têm medo do fracasso, do julgamento dos outros, da incerteza. Mas o medo, na maioria das vezes, é apenas uma ilusão, uma projeção da mente sobre um futuro que ainda não existe. Os estoicos ensinavam a focar no presente, a agir com base no que pode ser controlado e a não perder tempo se preocupando com o que está fora do nosso domínio. A raiva também é um grande inimigo do controle emocional. É uma emoção destrutiva que raramente leva a algo positivo. Epicteto dizia: se alguém irritá-lo, saiba que isso acontece porque você permitiu que suas emoções fossem capturadas. Isso significa que a raiva só tem poder sobre você se você conceder esse poder a ela. Quando alguém o provoca, está tentando fazer com que você perca o controle. Responder com calma e racionalidade é a melhor forma de neutralizar esse ataque. Outra ferramenta fundamental para o controle emocional é a respiração. Parece simples, mas é extremamente eficaz. Quando uma emoção forte surgir, respire fundo. Inspire contando até 4, segure o ar por 4 segundos e expire lentamente. Esse pequeno exercício ajuda a acalmar a mente e a trazer a racionalidade de volta antes de reagir impulsivamente. O controle emocional também está ligado à disciplina. Uma mente indisciplinada é como um barco à deriva, sendo levado para qualquer lado conforme as ondas das emoções batem. Mas uma mente disciplinada tem um leme firme. E essa disciplina se constrói com hábitos diários: meditação, reflexão, exposição gradual a desafios para fortalecer a resiliência. Os estoicos não buscavam se tornar frios ou indiferentes. Eles apenas sabiam que a vida é cheia de desafios e que sofrer desnecessariamente por coisas que não podem ser controladas é um desperdício de energia. Em vez de serem reféns das emoções, eles as utilizavam com inteligência. A raiva poderia ser convertida em determinação, o medo em preparação, a tristeza em aprendizado. No final das contas, controlar as emoções não significa ignorá-las, mas sim ser mestre delas. Quando você domina sua raiva, ninguém pode manipulá-lo. Quando você supera seu medo, nada pode paralisá-lo. Quando você não permite que os outros ditem seu estado emocional, você se torna verdadeiramente livre. Essa é a essência do estoicismo: liberdade através do autocontrole. Eliminar influências tóxicas. As pessoas ao seu redor exercem uma influência enorme sobre sua forma de pensar, sentir e agir. Muitas vezes, sem perceber, nos cercamos de indivíduos que drenam nossa energia, minam nossa confiança e nos arrastam para padrões destrutivos. Os estoicos eram extremamente cuidadosos com as companhias que mantinham, pois sabiam que o ambiente influencia diretamente o caráter e a serenidade da mente. Sêneca alertava: evite aqueles que se lamentam constantemente. Eles são uma doença da alma. Essa é uma das maiores lições sobre eliminar influências tóxicas. Algumas pessoas vivem reclamando, vendo problemas em tudo, cultivando um estado mental negativo e, pior ainda, espalhando essa negatividade para os outros. Se você convive com esse tipo de pessoa, inevitavelmente será afetado. Não importa o quanto você tente ser forte, sua mente absorverá parte desse pessimismo. O mesmo vale para aqueles que sempre tentam te diminuir. Pessoas que menosprezam suas conquistas, que fazem comentários passivo-agressivos, que nunca celebram seu progresso, mas sempre apontam suas falhas. Elas não fazem isso por acaso. Fazem porque se sentem ameaçadas pelo seu crescimento. O problema é que se você permitir que esse tipo de influência continue presente, sua autoconfiança será corroída aos poucos. Epicteto dizia: o que importa não é o que acontece, mas como você reage a isso. Se você não pode mudar alguém, pode mudar sua proximidade com essa pessoa. Não se trata de guardar rancor ou de agir com hostilidade, mas de tomar uma decisão racional para proteger sua paz de espírito. A verdade é que nem todo mundo merece seu tempo e sua energia. Manter em sua vida pessoas que só trazem problemas e negatividade é como carregar um peso desnecessário em uma longa jornada.
Outro tipo de influência tóxica vem daqueles que cultivam hábitos destrutivos. Se você convive com pessoas que desperdiçam tempo, que vivem de fofocas, que têm vícios destrutivos, que não buscam evolução, é questão de tempo até que você também seja puxado para essa direção. O ambiente molda o indivíduo. Se você quer crescer, precisa estar cercado de pessoas que também buscam crescimento. Os estoicos entendiam que cortar laços não é um ato de crueldade, mas de sabedoria. Manter pessoas prejudiciais ao seu redor apenas por obrigação ou medo de desapontá-las é um erro. Marco Aurélio dizia: escolha seus pensamentos com o mesmo cuidado com que escolhe seus amigos. A ideia é clara. Assim como não devemos aceitar qualquer pensamento que nos enfraquece, não devemos aceitar qualquer companhia que nos prejudica. Mas como eliminar influências tóxicas sem gerar conflitos desnecessários? O primeiro passo é identificar claramente quem são essas pessoas. Observe como você se sente depois de interagir com elas. Você se sente motivado ou drenado? Inspirado ou irritado? Se constantemente se sente pior após essas interações, isso é um sinal claro de que há algo errado. O segundo passo é reduzir gradativamente o contato. Nem sempre é preciso um rompimento dramático. Apenas diminua a frequência das interações. Seja menos disponível. Evite assuntos que levem a conflitos ou discussões improdutivas. Mantenha o foco em seu crescimento. E aos poucos, essas pessoas perceberão que não têm mais espaço para influenciá-lo negativamente. O terceiro passo é substituir essas influências. A natureza odeia o vácuo. Se você remove algo da sua vida, precisa preencher esse espaço com algo positivo. Conecte-se com pessoas que compartilham seus valores, que querem crescer, que incentivam seu desenvolvimento. Leia livros que expandam sua mente. Consuma conteúdos que fortaleçam seu caráter. Os estoicos não apenas evitavam influências tóxicas, mas também buscavam ativamente a companhia de pessoas sábias e virtuosas. Eles sabiam que o ambiente é um dos maiores determinantes do sucesso ou do fracasso de alguém. Se você quer ser forte, rodeie-se de pessoas fortes. Se quer ser disciplinado, aprenda com aqueles que já dominam essa virtude. Eliminar influências tóxicas não é um luxo, é uma necessidade. Você não pode permitir que sua energia e seu tempo sejam desperdiçados com aqueles que não acrescentam nada à sua vida. A escolha é sua. Ou você se cerca de pessoas que te impulsionam para frente, ou se deixa arrastar por aqueles que só trazem peso desnecessário. Seja seletivo, seja racional. E, acima de tudo, proteja sua paz de espírito. Não tolerar abusos. A tolerância com o que nos destrói é um veneno que bebemos aos poucos, até que um dia percebemos que estamos fracos demais para reagir. Muitas pessoas permitem abusos em suas vidas porque têm medo do confronto, porque foram condicionadas a aceitar desrespeito como algo normal, ou porque acreditam que ignorar os abusos fará com que eles cessem. Mas os estoicos nos ensinam que aceitar o inaceitável é um erro grave. Sêneca dizia: a vida é curta demais para ser desperdiçada com pessoas que não respeitam você. O respeito começa quando você define limites claros e não permite que ninguém os ultrapasse. Mas se você aceita que alguém te desrespeite uma vez sem qualquer consequência, você envia uma mensagem: eu aceito ser tratado assim. E essa mensagem é perigosa, porque incentiva o abusador a continuar. O primeiro passo para não tolerar abusos é reconhecer que você merece respeito. Isso pode parecer óbvio, mas muitas pessoas não acreditam nisso de verdade. Algumas foram ensinadas desde cedo que devem ser submissas, que precisam evitar conflitos a qualquer custo, que perdoar e esquecer é sempre a melhor opção. Mas os estoicos não viam a vida dessa forma. Eles acreditavam na importância da justiça, e justiça começa com você não aceitar ser tratado como menos do que merece. Epicteto nos ensina: nenhuma pessoa tem o poder de te fazer mal sem o seu consentimento. Isso não significa que devemos ignorar o mal ou fingir que ele não existe, mas sim que precisamos agir de forma racional e firme. Se alguém te trata mal,
É seu dever cortar essa influência ou reagir de maneira que deixe claro que você não aceitará isso. Há diferentes tipos de abuso: emocional, psicológico, verbal e até físico. Muitas vezes, o abuso começa de forma sutil. Pequenos comentários depreciativos, sarcasmo disfarçado, manipulação emocional. A pessoa faz algo negativo e quando você reage, ela diz que era brincadeira, que você está exagerando. Isso é um teste. Se você aceitar, o abuso continuará e pode se tornar mais intenso. Marco Aurélio dizia: aquilo que não melhora você não tem lugar em sua vida. Pessoas que te diminuem, que tentam te controlar, que te manipulam emocionalmente, não estão acrescentando nada à sua vida. Elas estão sugando sua energia, minando sua autoestima e criando uma realidade onde você se sente preso. Mas a verdade é que ninguém está preso, a não ser que aceite suas correntes. Então, como romper esse ciclo? O primeiro passo é identificar claramente os abusos. Se alguém faz você se sentir constantemente inferior, se usa palavras para te ferir, se te ignora ou humilha, isso não é normal. Isso é um abuso, e você precisa entender que a culpa não é sua. O segundo passo é estabelecer limites. Quando alguém ultrapassa o limite do respeito, você precisa deixar claro que isso não será aceito. Não é necessário gritar, se descontrolar ou agir de forma agressiva. Pelo contrário, a firmeza e a serenidade são suas melhores armas. Um simples "eu não aceito esse tipo de tratamento" já é o suficiente para mandar uma mensagem clara. O terceiro passo é agir se o comportamento abusivo continuar. Se uma pessoa não respeita seus limites, ela não deve ter acesso à sua vida. Os estoicos não acreditavam em manter relações que prejudicam o espírito e a mente. Se necessário, afaste-se. Isso não é fraqueza, é força. Muitas vezes as pessoas aceitam abusos porque sentem medo. Medo de ficarem sozinhas, medo de perderem algo, medo de não serem aceitas. Mas a liberdade só vem quando você percebe que não precisa aceitar nada que te machuca. O filósofo estoico Musônio Rufo ensinava que a dignidade de um ser humano está em sua capacidade de agir com integridade. Isso significa que você não deve permitir que ninguém te desrespeite sem consequências. Não reaja com ódio, mas com firmeza. Não tolere abusos, porque toda vez que você permite um, está enviando a mensagem de que é aceitável. Seja estoico, seja forte e, acima de tudo, nunca permita que alguém defina seu valor por meio do desrespeito. Frieza estratégica. A emoção é uma arma poderosa, mas também pode ser uma fraqueza mortal. Quando permitimos que as provocações, ofensas e manipulações de outras pessoas despertem reações impulsivas em nós, entregamos o controle de nossas ações para elas. É exatamente isso que aqueles que querem nos prejudicar desejam: que reajamos de maneira irracional, que percamos o equilíbrio, que nos tornemos previsíveis e fáceis de manipular. Mas os estoicos nos ensinam uma abordagem diferente: a frieza estratégica. Marco Aurélio dizia: se alguém te faz mal, não reaja com maldade, mas preserve seu caráter. Isso não significa ser passivo ou aceitar abusos, mas sim agir com inteligência, mantendo a compostura e tomando decisões baseadas na razão, e não no calor do momento. A frieza estratégica não é frieza emocional completa, mas sim a habilidade de se desligar do impacto emocional da situação para pensar e agir com clareza. Muitas pessoas confundem frieza com fraqueza, mas a verdade é o oposto. A frieza estratégica exige um nível elevado de autocontrole e consciência. Não é fácil manter a calma quando alguém tenta te humilhar, te provocar ou te pressionar. Mas é exatamente por isso que ela é tão poderosa. Quem domina essa arte, domina qualquer situação. Epicteto dizia que não são os eventos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos. Quando alguém te insulta, na realidade, esse insulto não tem qualquer efeito real sobre você, a menos que você permita. Se você se ofende e reage com raiva, você se torna uma marionete dessa pessoa. Mas se você mantém a serenidade, ela perde completamente o poder sobre você.
A frieza estratégica tem um impacto psicológico profundo sobre os outros. Quando alguém espera que você exploda de raiva e, ao invés disso, recebe um olhar calmo e indiferente, isso o desestabiliza. O agressor se frustra porque percebe que seus esforços foram inúteis. Pessoas tóxicas precisam de reações emocionais para se alimentar. Se você não fornece essa reação, você as desarma. Um exemplo clássico de frieza estratégica é a resposta silenciosa. Quando alguém tenta te atingir, muitas vezes a melhor resposta é simplesmente ignorar. Isso demonstra que suas palavras não têm importância, que seu ataque não causou impacto. O silêncio pode ser uma arma mais poderosa do que qualquer palavra, pois deixa o agressor sozinho com sua própria frustração. Outro elemento da frieza estratégica é a comunicação calculada. Isso significa que mesmo quando você precisa responder, sua resposta deve ser medida, controlada e sem excessos emocionais. Se alguém tenta te provocar com gritos e você responde de maneira calma e fria, isso desmonta completamente a tentativa de manipulação. O verdadeiro poder da frieza estratégica está no longo prazo. Aqueles que reagem emocionalmente o tempo todo acabam criando um padrão previsível de comportamento. Isso os torna fáceis de manipular, pois qualquer pessoa pode apertar seus botões e gerar a resposta esperada. Mas quem pratica a frieza estratégica se torna imprevisível, e o imprevisível é temido. Essa abordagem também é essencial em ambientes onde há disputas de poder. No trabalho, nos negócios e até em relações pessoais, quem mantém o controle emocional tem uma enorme vantagem. Quando você se recusa a reagir impulsivamente, você tem tempo para analisar a situação, entender as intenções do outro e tomar a decisão mais vantajosa para você. Os estoicos não pregavam a apatia, mas sim a racionalidade. Eles entendiam que a emoção tem seu lugar, mas que ela nunca deve estar no comando. Por isso, treinavam sua mente para que, diante de qualquer provocação, pudessem manter a calma e agir com inteligência. A frieza estratégica não é algo que se aprende da noite para o dia. Ela exige prática, disciplina e autoconhecimento. Mas aqueles que a dominam se tornam inabaláveis. Eles não são facilmente manipulados, não se abalam com ofensas e nunca entregam o controle de suas emoções para os outros. Se alguém tenta te atingir, resista ao impulso de reagir imediatamente. Pare, respire, analise e então escolha a resposta que mais beneficia você. Porque o verdadeiro poder não está em gritar mais alto ou agir com raiva, mas em manter o controle absoluto sobre si mesmo. Evitar confrontos desnecessários. A sabedoria estoica nos ensina que nem toda batalha vale a pena ser travada. O impulso de responder a cada ofensa, corrigir cada erro alheio ou entrar em discussões intermináveis é, na verdade, um desperdício de energia e um sinal de falta de controle sobre si mesmo. O verdadeiro poder não está em vencer todas as disputas, mas em escolher quais são dignas do nosso tempo e esforço. Sêneca escreveu: às vezes, até a vitória é uma perda. Isso significa que algumas brigas, mesmo que vencidas, nos deixam esgotados, desgastam nossas relações e desviam nossa atenção do que realmente importa. Muitas vezes, evitar o conflito não é um ato de fraqueza, mas sim de inteligência estratégica. A maioria dos confrontos nasce do ego. Sentimos a necessidade de provar que estamos certos, de nos defender contra qualquer ofensa ou de retaliar contra uma afronta. Mas será que isso realmente nos traz benefícios? O que realmente ganhamos ao gastar nosso tempo discutindo com alguém que não quer ouvir, apenas impor sua visão? O que ganhamos ao responder provocações de quem apenas deseja nos tirar do sério? Os estoicos compreendiam que a vida é curta demais para ser desperdiçada com brigas inúteis. Epicteto nos lembra: se alguém te diz algo ofensivo, lembre-se de que essa é apenas a opinião dele, e você tem o poder de decidir se essa opinião tem valor para você. Em outras palavras, muitas discussões podem ser evitadas simplesmente ignorando o que não merece nossa atenção.
Isso não significa ser passivo diante de injustiças ou aceitar abusos. Há momentos em que devemos nos posicionar com firmeza, mas apenas quando há um propósito claro e um benefício real em fazê-lo. Se o conflito não trará nada além de desgaste emocional, raiva e ressentimento, o caminho mais sábio é não entrar nele. Muitas pessoas entram em confrontos apenas para alimentar seu próprio orgulho. Elas se sentem ofendidas por pequenas coisas e reagem de forma desproporcional. Mas será que a opinião de um estranho realmente importa? Será que vale a pena interromper sua paz para confrontar alguém que, no fundo, não tem influência real sobre sua vida? A frieza estratégica que mencionamos antes se aplica aqui. Quem sabe evitar confrontos desnecessários demonstra força e autocontrole. Pessoas explosivas que entram em brigas por qualquer motivo mostram exatamente o oposto, que são fáceis de manipular, que qualquer provocação as desestabiliza. E isso as torna vulneráveis. O verdadeiro mestre do conflito não é aquele que briga mais, mas sim aquele que escolhe quando e como agir. Aquele que entende que a maioria das provocações são insignificantes e que não precisam de resposta. Aquele que não sente necessidade de provar nada para ninguém, porque sua própria consciência já lhe basta. Se alguém te insulta, te desafia ou tenta te provocar, pergunte-se: esse confronto me traz algo positivo? Se a resposta for não, simplesmente siga em frente. Não há demonstração de poder maior do que a capacidade de permanecer inabalável diante da provocação. Evoluir em silêncio. No mundo moderno, há uma obsessão por reconhecimento. As pessoas sentem a necessidade de expor cada pequena conquista, cada passo dado, como se precisassem da validação externa para que suas vitórias fossem reais. No entanto, os grandes mestres da vida, e os estoicos em especial, entendiam que a evolução verdadeira acontece no silêncio, longe dos holofotes, sem a necessidade de aplausos ou reconhecimento. Epicteto nos ensina que devemos focar no nosso próprio desenvolvimento e não na opinião dos outros. Não busque que os acontecimentos ocorram como desejas, mas deseja que ocorram como ocorrem, e tua vida será serena. Essa serenidade vem do entendimento de que o crescimento pessoal não precisa ser anunciado. Ele simplesmente acontece e os resultados falam por si mesmos. Muitas pessoas desperdiçam energia tentando impressionar os outros, tornando público cada esforço que fazem, esperando reconhecimento em troca. No entanto, esse comportamento não apenas as distrai do verdadeiro crescimento, como também as torna vulneráveis à inveja e ao julgamento alheio. Quanto mais você expõe seus planos e suas conquistas, mais dá aos outros a chance de interferirem em seu caminho, seja com críticas, inveja ou até mesmo sabotagem. Os estoicos compreendiam que o crescimento silencioso é o mais poderoso. Enquanto as pessoas falam, discutem e se preocupam com aparências, o sábio trabalha em silêncio, constrói suas habilidades e fortalece seu espírito. Quando menos esperam, ele está à frente, não porque falou demais, mas porque agiu sem distrações. Sêneca dizia: muitas vezes a maior prova de força é o silêncio. Isso se aplica tanto às discussões desnecessárias quanto ao progresso pessoal. Não há necessidade de anunciar que você está mudando, se tornando mais forte, mais sábio. Basta que continue no seu caminho, sem se importar com a aprovação alheia. Além disso, o silêncio é uma proteção. Quando você não compartilha seus planos e objetivos com qualquer um, evita que energias negativas e influências externas atrapalhem sua jornada. Quantas vezes já vimos pessoas que anunciam grandes planos e de repente tudo dá errado? Nem sempre é coincidência. O excesso de exposição atrai olhares que nem sempre são bem intencionados. Os estoicos defendiam que a verdadeira evolução não precisa de plateia. A maior vitória não é sobre os outros, mas sobre si mesmo. A cada dia que você trabalha em silêncio, se torna uma versão mais forte, mais resiliente, mais sábia de si mesmo. E quando o momento certo chegar, quando seu crescimento se manifestar no mundo real, não haverá necessidade de palavras, os resultados falarão por si mesmos. Enquanto muitos desperdiçam energia tentando parecer melhores do que são,
Os verdadeiros vencedores focam em se tornar melhores, sem necessidade de reconhecimento. Evoluir em silêncio não é apenas uma estratégia inteligente, mas um princípio poderoso de autodomínio e força interior. Autovalorização. No centro da filosofia estoica está o entendimento de que o valor de uma pessoa não vem de fatores externos, mas de seu próprio caráter, de suas ações e da forma como encara a vida. No entanto, muitas pessoas passam a vida buscando validação dos outros, medindo seu próprio valor com base na aprovação alheia. Essa dependência é um erro fundamental, pois coloca o próprio bem-estar nas mãos de terceiros. Os estoicos ensinam que a verdadeira autovalorização vem de dentro e que é responsabilidade de cada um reconhecer e respeitar seu próprio valor. Epicteto dizia: se deseja progredir, suporta ser considerado ignorante e estúpido quanto a algumas coisas. Isso significa que para evoluir devemos estar dispostos a nos desapegar da necessidade de agradar os outros ou de parecer algo que não somos. Muitas vezes, a busca por aceitação nos faz ceder, aceitar menos do que merecemos ou até mesmo agir contra nossos próprios princípios. Quando nos valorizamos verdadeiramente, essa necessidade desaparece. Não buscamos ser validados pelos outros, pois sabemos o nosso próprio valor. Autovalorização não é arrogância nem orgulho vazio. É um profundo respeito por si mesmo, pela própria jornada e pelos próprios limites. Uma pessoa que se valoriza não aceita ser desrespeitada, manipulada ou subestimada. Ela não precisa implorar por reconhecimento ou provar constantemente seu valor. Sua postura, suas escolhas e sua forma de conduzir a vida já demonstram isso. Muitas pessoas se submetem a relacionamentos, empregos ou situações onde são maltratadas porque, no fundo, não acreditam que merecem mais. E aqui está um princípio estoico essencial. Você ensina os outros a te tratarem com base no que você aceita. Se você permite ser desvalorizado, ignorado ou tratado com desrespeito, está enviando a mensagem de que isso é aceitável. Se você estabelece limites claros e exige respeito, transmite que sabe o seu valor e que não aceitará menos do que isso. Marco Aurélio reforçava esse ponto ao dizer: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. O modo como nos enxergamos define a forma como nos posicionamos no mundo. Se nos vemos como pessoas dignas, fortes e capazes, naturalmente tomaremos decisões que reforcem isso. Se nos vemos como inferiores, carentes ou dependentes da aceitação alheia, nos colocaremos em situações que apenas reafirmam essa visão. A autovalorização também envolve reconhecer nossas próprias conquistas. Muitas vezes, as pessoas minimizam o que já fizeram, sempre se comparando a outros, sentindo-se insuficientes. Mas a verdadeira medida do progresso não está em comparação externa, e sim na jornada interna. O que importa não é ser melhor do que os outros, mas ser melhor do que ontem. Celebrar as próprias vitórias, por menores que sejam, é um ato de respeito por si mesmo. Os estoicos ensinavam que a opinião dos outros é irrelevante quando temos convicção de quem somos. A verdadeira liberdade vem quando não dependemos da aprovação externa para nos sentirmos completos. Quem se valoriza não precisa gritar ao mundo sobre sua importância. Ela é evidente nas suas atitudes, na forma como se impõe e na serenidade com que encara a vida. No fim das contas, a autovalorização é um compromisso diário. É escolher se respeitar, se desenvolver e não aceitar menos do que merece. É uma postura silenciosa, mas poderosa, que transforma a forma como nos relacionamos com o mundo e, mais importante, como nos relacionamos conosco. Se há uma lição fundamental a ser tirada deste vídeo, é que você não precisa aceitar um papel secundário na própria vida. Os estoicos nos ensinam que somos os arquitetos de nossa existência, e isso significa que temos a responsabilidade de definir o que aceitamos, como nos posicionamos e até que ponto permitimos que as atitudes alheias nos afetem. A forma como você lida com aqueles que tentam te diminuir ou te prejudicar não é sobre eles, é sobre você.
É sobre sua força, seu discernimento e sua capacidade de viver de acordo com seus próprios princípios, sem se deixar influenciar por quem não merece espaço na sua mente ou na sua vida. A autovalorização, o silêncio estratégico, a imposição de limites e o desprezo tático não são apenas estratégias para lidar com pessoas difíceis, são ferramentas para que você construa uma mentalidade inabalável. Uma mente que não se abala com ataques insignificantes, que não perde tempo com confrontos inúteis e que mantém o foco naquilo que realmente importa, o próprio crescimento. Muitas vezes, a grande mudança não acontece no momento em que você responde a alguém, mas no momento em que escolhe não responder. Quando percebe que não precisa provar nada para ninguém. Quando compreende que sua evolução pessoal fala mais alto do que qualquer tentativa externa de te diminuir. O verdadeiro poder não está em vencer discussões, em humilhar o outro ou em tentar se vingar. Está na capacidade de seguir em frente, de crescer em silêncio e de permitir que suas conquistas sejam sua maior resposta. Os estoicos acreditavam que a vida é um campo de testes constantes. Cada desafio, cada pessoa difícil, cada situação incômoda é uma oportunidade para reforçar sua disciplina, seu controle emocional e sua resiliência. Portanto, ao invés de enxergar aqueles que tentam te desrespeitar como obstáculos, veja-os como mestres involuntários que te ensinam como ser mais forte, mais sábio e mais sereno. Cada ataque que você ignora, cada confronto que você evita por inteligência, cada situação negativa que você transforma em aprendizado, te torna mais poderoso. E agora, eu quero saber de você. Qual dessas estratégias você já aplicou na sua vida? Qual delas você acha mais desafiadora? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu sempre gosto de ver as perspectivas de vocês e como essas ideias ressoam na vida real. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te trouxe algum valor, não esqueça de deixar seu like. Isso não só me ajuda a continuar trazendo vídeos como esse, mas também mostra para o YouTube que esse conteúdo merece ser compartilhado com mais pessoas que podem estar precisando dessa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Aqui a gente fala sobre estoicismo, mentalidade forte e estratégias para lidar com os desafios da vida da melhor forma possível. Se você quer construir uma mente mais resiliente, esse é o lugar certo para você. Além disso, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muitas vezes, uma simples ideia pode mudar completamente a forma como encaramos uma situação e eu quero que você tenha acesso a cada uma delas. E para finalizar, lembre-se, sua vida está nas suas mãos. Você não controla os outros, mas controla suas reações. Você não pode mudar o que as pessoas fazem, mas pode escolher como vai lidar com isso. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Então, viva de acordo com seus princípios, fortaleça sua mente e nunca permita que ninguém defina seu valor. Nos vemos no próximo vídeo. Seja forte, seja sábio e continue evoluindo. Até a próxima!